militante do MPLA, pelos vistos, né? Portanto, militante, simpatizante, amigo. Eu julgo que militante é alguém que exerça, portanto, alguma atividade, portanto, dentro do partido. E eu não estou em atividades no partido, portanto, há muitos anos. Mas não cortou o laço com o partido. Não, mas não quer dizer que não seja, portanto, simpatizante e, se calhar, militante de base. Se é esse o termo, né? Pois, porque, sem funções. Pelo que sabemos, o Requinho esteve recentemente a fazer campanha para o MPLA, o partido no poder. E voltaria a fazer. Portanto, como é que se explica isso? E voltaria a fazer. E houve especulações de que o Requinho já recebeu o dinheiro que o Estado angolano tinha de dívida consigo. Eu estive a ler aí, de facto, muitos comentários sobre esse aspecto. Estive a ler muitos posters. Portanto, fala-se de mim muita coisa. Portanto, é preciso esclarecer. E provavelmente por isso eu estou aqui hoje, né? Ok. E eu gostava, porque estou aqui com uma pulga na ponta da orelha, não é? A volta mesmo disso. Se o ouvinte já escreveu, pelo que se sabe, é que o Cota Requinho já recebeu a sua massa, não é? Por isso é que o chamamos aqui, porque vimos agora que as redes sociais todas ficaram pintadas com o rosto do Requinho, não é? E a voltar a reclamar um dinheiro que para nós já foi devolvido ao Requinho. Olha, eu antes queria decifrar aqui uma situação. Primeiro, portanto, sou do MPLA, continuarei a sê-lo em que condições for. Estou no MPLA há 50 anos e acho que já não tenho idade, aos 60 anos, de estar a mudar de clubes. Da maneira que sou do Benfica e sou do 1º de agosto, acho que vou ser até os últimos dias da minha vida. Mas agora, isso não implica que eu não seja patriota. Porque julgo que o patriotismo está acima de tudo. E as pessoas confundem um bocadinho quando estamos a exercer o nosso papel patriótico, mesmo como militantes. E fica ali aquela fronteira da imbecilidade e da falta de caráter, ou mesmo de camaleão, ou mesmo de falso, fica ali muito, muito junto. Agora, é necessário saber-se o que é que se está a reivindicar, portanto, e o que é que se está a dizer. Ok. Porque não podemos vir misturar. Não é? Eu, em 2017, estava extremamente zangado com alguns dirigentes do MPLA. Em 2017? 17. Ok. Portanto, antes da campanha eleitoral de 2017, estava muito. Os meus protestos vêm desde 2010. Se as pessoas não sabem. Eu não comecei a protestar em 1917, em 2017. Ok. Desde 2010 é que eu comecei a sentir algumas injustiças, não é? Em 2017 estive altamente zangado com alguns dirigentes do MPLA. Em 2022, que começou em 2018, após da tomada de posse do novo governo, em que não senti do novo presidente, o governo continua a ser o mesmo. Novo presidente, houve um novo governo. Ok. Não senti, portanto, nos meus assuntos particulares, é necessário frisar aqui, portanto, eu não senti qualquer desenvolvimento, não é? E continuei. Porque o lema do meu partido diz que a luta continua. E eu continuei. Portanto, internamente, eu sempre faço uma luta interna. Okay. As pessoas provavelmente não sabem, as pessoas provavelmente, muitos de ouvir falar e de tirar pedras, eu sempre fiz e dou sempre os passos
internamente. Portanto, a roupa suja lava-se em casa. Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. Ninguém no MPLA me pode acusar de ser uma pessoa que trouxe os assuntos para o fórum público antes de, com todas as forças, com todos os propósitos, o fazê-lo internamente. Portanto, eu sempre fiz. E já para concluir este propósito, em 2022 foi quando eu apareci nas redes sociais, portanto, extremamente zangado com alguns dirigentes do MPLA. Logo a seguir, e porque senti que não fui ouvido pela direção do partido sobre as minhas denúncias de alguns membros do partido, não tive outra alternativa, não é? Em partir. Fiz posters, estão aí, estão no arquivo. Fiz vídeos completamente zangado com o próprio partido, onde eu dizia, inclusive, que estava na disposição de mobilizar, portanto, vários membros do partido zangados como eu, inclusive a votar contra o MPLA, contra o partido, para o partido não ter maioria absoluta. Eu fui mal entendido por alguns, portanto, mas eu defendi essa minha tese, que eu queria que o MPLA vencesse, mas que não queria que o MPLA vencesse com maioria absoluta. E eu sabia o porquê que eu tinha essa tese. Eu sabia o porquê que eu defendi essa tese de querer que o MPLA vencesse, sim, mas sem maioria absoluta. Eu nunca disse que não queria que o MPLA ganhasse. Ok. Nunca ninguém me ouviu a dizer que não queria que o MPLA vencesse. Sempre quis que o MPLA vencesse, porque percebo, sou muito adulto e sei o que é uma transição de um partido de 50 anos no poder. Tenho exemplos do México, tenho exemplos dos grandes partidos comunistas do mundo, o próprio exemplo da União Soviética. Eu sei o que é isso. Portanto, as pessoas não me perceberam. Hoje algumas pessoas devem estar me a perceber e a dar razão porque é que eu, mesmo como militante do MPLA, queria que o MPLA vencesse, mas sem maioria absoluta. Mas tinha colocado a sua militância em stand-by. Vamos chegar até lá. Portanto, sempre afirmei isso. Eu nunca cheguei a afirmar, a dizer que não quero que o MPLA vença. Não, que o MPLA vença, mas sem maioria absoluta. Porque eu também não queria que a UNITA vencesse. E deve doer isso muito, eu falar aqui, isso em público. Não, democraticamente falando, isso não tem problemas. Mas tem as minhas razões. Não tem problemas. Tem as minhas razões. Requinho é militante do MPLA, está a defender somente o seu partido. E um dia que me perguntarem, eu também digo as razões, porque eu também não tenho problemas. Mas agora... Da mesma maneira que eu sou frontal para o MPLA, também sou e serei frontal para a UNITA se for necessário. Pronto, é só para dizer que em 2022 eu fui chamado. Fui chamado pelo Presidente da República? Não. Nunca fui chamado pelo Presidente da República. Não, mas vimos aí algumas fotografias são antigas. Você não pode. Então, o facto de eu ter ido à campanha, ter ido... Não, fotografias mesmo com o Presidente da República. Nunca tirei nenhuma fotografia. Que não fosse na fase da campanha. Isso não é correto. Isso não é. Isso nunca tirou? Isso é uma afirmação. Então, deve ser... É uma afirmação mentirosa.
Ok, eu vou verificar aqui a fotografia e depois. Na minha página, se calhar isso é montagem, né? Deve ser É montagem? montagem, nunca. Ok. Nunca tive Com o presidente João com Lourenço? o presidente João Lourenço. Não, só para dizer que depois fui chamado, como é lógico. Ok. Eram acusações muito graves, em plena pré-campanha eleitoral. Portanto, se eu me recordo, eram acusações que muitos militantes do MPLA se reviam. Portanto, quem é em Luanda que não conhece, não conheceu todo o trabalho que eu fiz pelo partido? Todo mundo conhece. Portanto, e estava a ver, claro, eu não vou dizer que as minhas postagens estavam a beliscar profundamente, portanto, o partido, mas estava. Estava a fazer algum incômodo, e não era bom, em plena pré-campanha, haver um militante Descontente. da minha grandeza ou estrutura a fazer críticas e a dizer coisas que 99% eram verdade. Só não era verdade aí, era a forma menos simpática de falar, Mas, a forma mais grosseira de falar. Isso aí, esta percentagem é que eu retiro. Miguel já chegou a dizer que os dirigentes do MPLA, boa parte são bandidos, digamos, 80% são bandidos. Eu ouvi numa das tuas publicações. Olha, que não confia. tudo que eu falei, portanto, não retiro uma vírgula, porque está gravado. Eu não sou nenhum hipócrita. Falei num momento de extrema angústia, e que depois, portanto, quando fui chamado por algumas estruturas, portanto, do governo? Se calhar do Estado, digo do Estado. Algumas estruturas do Estado, e eu, por livre e espontânea vontade, não é? Por fazer uma análise no global, o que é que era mais importante para Angola naquele período, tomei a minha decisão de parar com a guerra, se assim podemos considerar, com alguns camaradas do partido e mesmo com o partido, naquele período tão sensível, portanto, que o partido se calhar precisava mais de aconchego, precisava mais de trabalho do que uma guerra no ponto de vista da palavra em si. Eu tomei a minha decisão, portanto, assumi, fiz um pedido de desculpas públicas ao próprio partido, portanto, não retirei aos 2 militantes do partido, e vou ser claro, não tenho que estar aqui a dar voltas, portanto, que é o camarada Pombolho e o camarada Bento Bento, portanto, primeiro secretário do MPLA Luanda e secretário-geral do partido. Portanto, entendi que eles, nem nenhum outro militante está acima do partido. O partido era muito mais importante do que eles. Aliás, eu estou, se calhar, no MPLA há mais anos que eles. Portanto, eu estou no MPLA desde os 10 anos. Portanto, mas agora, só aqui desde 1974. Só uma curiosidade, se Requinho aponta os dirigentes, estamos a falar de Manuel Homem, que é agora governador da província de Luanda. Não acabei o meu raciocínio. Estou a falar de uma fase, já quero vir por outras coisas. Vamos devagar. Vamos chegar até lá, não tenha pressa. Mas atendendo o tempo. Ou você dobra o programa, ou quê? Portanto, se é para falar tudo, temos que falar com propriedade para não ficar o deixa-me deixa. Está bem, vamos dar então. Em 2022, portanto, me assumi, não é? E apareci na campanha a defender o MPLA, que é o meu partido do coração. Sim. O facto de ter estado zangado
um período, não é motivo suficiente que faça com que eu ficasse de costas viradas para o resto da vida. Olha, agora a pergunta que se faz e que está aí, então você em 2022 estava contra o MPLA, na campanha aparece a favor do MPLA e agora aparece outra vez contra o MPLA. Quer dizer, isso é uma pergunta muito bonita. E o que eu posso dizer é que eu agora não estou contra o MPLA, eu agora estou a favor do patriotismo. Se o facto de eu estar a defender um aspecto patriótico que ultrapassa o meramente partidário vai beliscar, tenha que citar algumas pessoas do MPLA, isso vai acontecer. Mas não quer dizer que eu seja traidor ou que seja camaleão. Agora, eu sou patriota. Quer dizer, eu não posso ficar amarrado ao facto de ter feito a campanha a favor do MPLA e não posso criticar coisas terríveis que continuam até agora depois da campanha. Quer dizer, isso não tem lógica. Aí estaríamos a ser maus patriotas. Portanto, aí sim é que estaríamos a ser coniventes, aí sim estaríamos a prestar um mau serviço ao país e ao próprio MPLA. Ok. Tem que se reparar aqui uma coisa. A pior coisa que se pode fazer, o pior mal que pode acontecer, é as pessoas terem medo do presidente do partido. O pior mal de Angola neste momento, acima da corrupção, acima da situação económica e social, o pior mal é as pessoas terem medo do presidente João Lourenço. Os membros do partido, os membros dos serviços de Estado, os assessores do presidente. Portanto, e com esse medo, não ajudam em nada. Portanto, essa fórmula que está completamente errada, do yes, 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 de não dizer as verdades ao presidente. O presidente precisa de ouvir a verdade. E o que é que querias que... Precisa de ser criticado. Ok. Ou internamente, quando é possível, quando não é, quando só há essa alternativa, publicamente. Porque ao se criticar o presidente, que também é humano e que também erra, é tão somente um ato de patriotismo para que o presidente aprenda e corrija. Portanto, não vamos cometer os mesmos erros que o presidente Eduardo dos Santos cometeu. E hoje todo mundo atira culpas e dizem que não foi só ele o culpado, os culpados foram os assessores, os culpados foram Copelipas, os culpados foram generais dinos, os culpados foram Isabel dos Santos, que exerciam um poder sobre o presidente e que fez com que ele cometesse determinadas gafes. Está a acontecer precisamente a mesma coisa. E eu o que é que estou a fazer? É o Henrique Miguel Riquinho, que já previa que Isabel dos Santos iria fugir de Angola há 10 anos atrás, que já previa estes cenários todos, prevendo um cenário futuro, estou a tentar alertar. Eu estou a chamar a atenção ao presidente João Lourenço publicamente de coisas que estão mais claras do que a água, que toda criança sabe, que os filhos do presidente em casa sabem, que a esposa do presidente em casa sabe, que todo mundo sabe. Pois bem, eu não estou a inventar nada. Perfeitamente. Agora, nós temos ainda muito tempo para escorregar. Se querem deixar o presidente João Lourenço entrar para o mesmo buraco que entrou o presidente Eduardo dos Santos, as pessoas têm na mão os seus assessores, as pessoas mais próximas ao presidente, têm tudo para resgatá-lo e salvá-lo da hecatombe. Mas as pessoas não estão preocupadas nisso. Sabe porquê? Todo mundo aqui está preocupado em fazer dinheiro, está preocupado em ter uma casa no exterior,
está preocupado em criar as condições para, quando Angola der o boom, fugirem e terem uma vida estável no exterior. Pois bem. Ninguém está... É por isso, é por isso que ninguém está preocupado com o caso do Riquinho. Pois bem. Em momento algum, meti-os na mesa. Em momento algum, quando parti para a campanha para apoiar o MPLA, condicionei alguma coisa, pus como alguma condição, eu ultrapassei tudo isso como se não existisse. Eu esperava que depois da campanha se resolvesse. Por parte das pessoas do governo, do próprio MPLA e de outros setores do Estado angolano que acompanham o dossiê, não é? O tratamento fosse completamente diferente, fosse o normal, fosse o racional. Portanto, me apercebendo que não, portanto, que as coisas continuam na mesma, que aquele abrandamento ou aquele bater de costas ou aquele responder de mensagens, porque naquela fase o meu telefone recebia 20 a 30 mensagens por dia. Qualquer mensagem que eu mandasse para qualquer dirigente era respondida. Aliás, eu entrei para o projeto da campanha, não participei na campanha em si, que eu nunca participo. Portanto, mesmo sendo do MPLA, eu não participo em campanhas diretas do MPLA em nenhuma campanha. Portanto, participar, fazer eventos. Portanto, os meus eventos sempre foram extra. Mas rolou muito, mesmo na campanha, quando o Riquinho esteve, portanto, um dos vídeos, apareceu o Riquinho a fazer, a indicar as pessoas a votarem no 3, que na altura era o número... Foi montagem. Foi montagem. Eu hoje tinha tudo para dizer que não. Se fosse hipócrita. Ok. Se eu fosse aproveitador. Não é? Como do ponto de vista político até interessava. Dizia, não, eu fiz mesmo 3. Não, mentira. Mas era o quê? Era 8, que tinha que se fazer primeiro 3 e depois a outra mão veio com 5. Só que a outra mão não apareceu. Cortaram a outra mão. Portanto, e apareceu 3. Quer dizer a quem é que eu fiz? Eu fiz 8. Ok. 8 é isso? Sim. Fiz isso e torno a fazer. Faço, farei, continuarei a fazer. Okay. Porque eu não sou hipócrita e nem traidor. Okay. O facto de estar zangado com o MPLA, e se eu estava na campanha, como é que eu iria aparecer na campanha a fazer o 3? O 3, quer dizer, isso era uma hipocrisia de todos. Ou se está, ou não se está. Ok, mas agora, Riquinho, a pergunta que eu queria fazer à altura em que me cortou é a volta mesmo dos seus funcionários, seus ex-funcionários, Manuel Homem e Tomás Bica. Explica-me lá, o que é que eles faziam na Casa Blanca? Pois bem, esse é um assunto que veio à tona agora nos meus vídeos, nos vídeos que fiz. E como eu dizia antes, portanto, o meu envolvimento nos projetos, tanto do partido, da JMPLA, do Estado e os projetos culturais, tudo o que eu fiz por Angola é público. É subejamente público. Portanto, o que eu não consigo perceber é a capacidade de falsidade de não só de governantes, como de alguns militantes do MPLA. Sim, é uma capacidade... os seus ex-militantes hoje eu não conseguem... trabalhadores... Eu vou chegar, tem que ser no geral, não são só eles. Ok. Não são só eles que eu tenho que reclamar. É no global, no geral, não é? Porque é que as pessoas que sabem que as coisas aconteceram, não é? Não têm a coragem suficiente de, nos fóruns, e ou mesmo despoletar um assunto, chamar o Presidente da República à razão. Há pessoas que têm esse poder, que podem fazê-lo. Mas como quem? Quem tem este poder? Há pessoas que deviam resolver o seu problema. Que inclusive são meus amigos. São meus amigos. Meus amigos, uns de infância, outros por causa da idade, por causa da história,
de termos mais ou menos a mesma faixa etária e de acompanharem todo este meu processo, que sabem das coisas, não é? Há altos dirigentes do Estado angolano que sabem das coisas. Mas quem? Quais não são é? estes dirigentes? E que podem chamar o presidente, atenção. Portanto, as pessoas que despacham com o presidente. Portanto, e sabe o que é que aconteceu ao longo desses anos todos que eu percebi? É que essas pessoas não me abandonaram, não me deixaram mal em situações, inclusive mais difíceis, situações pessoais, mas quando chega o assunto oficial, dívida do Estado, a essas pessoas que eu também pedi intervenção, simplesmente dizem, está bem, vamos ver. Houve pessoas, inclusive, que amigos meus que estão no governo, estão na presidência da República, que eu, por exemplo, mando 2 mensagens. Uma, olha, estou numa situação, estou doente, preciso de ir a me tratar e fazer uma revisão. Eu tive quase a morrer. Eu, em 2020, tive 2 trombos, quase a morrer. Olha, o incrível é que essas pessoas, muito bem posicionadas no aparelho do Estado, na presidência da República, no governo, vieram todas em meu socorro. Eu tive apoios para a minha saída, a minha evacuação ao estrangeiro, de valores consideráveis. E tratei-me. Portanto, vim, salvaram uma vida, inclusive. Mas a essas pessoas, quando eu toco no assunto dívidas do Estado, dívida Afrobasket, parece que há uma ordem superior que diz, este assunto aqui de Reguinho é assunto meu. Comecei a mais ou menos a perceber que as pessoas sobre esse assunto não falavam nada. Aliás, houve uma das pessoas que prometeu, e eu acredito nessa pessoa, que iria, junto do presidente, falar sobre esse assunto, porque é demais, porque as coisas estão muito mais claras do que a água. Como é possível? E tu fazes críticas públicas, tu invocas o nome do presidente. Já fiz vários vídeos, em 2017, 2018, 2019, e o presidente não se pronuncia. Portanto, nós vamos, fica descansado, nós vamos levar esse assunto ao presidente. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, nada. Concluí. Essas pessoas têm medo de levar o meu assunto ao presidente. Portanto, as pessoas devem se perguntar porquê que de repente, novamente, o Riquinho volta e aparece a fazer vídeos. Então eu vou responder. Perdi a confiança das pessoas, já não acredito em mais ninguém, porque tentei, não sou louco, não sou maluco, não me atirei contra o presidente do nada, escrevi. Aliás, o Presidente da República tem mais de 4 cartas minhas a pedir audiência, nunca respondeu. A vice-presidente do MPLA tem mais de 2 cartas minhas a pedir audiência, nunca responderam. O secretário-geral do MPLA tem mais de 3 cartas minhas a pedir audiência, nunca respondem. Mas espera aí. Mas então eu sou a pessoa tão malgrada até esse nível. Mas nos momentos importantes, as pessoas ficaram a saber que eu iria entrar para a campanha. Aprovaram. As pessoas ficaram a saber que eu iria apoiar o partido. Aprovaram. Mas então, e quando chega a parte que me é favorável, do meu lado, ninguém diz nada e todo mundo foge. Então comecei a perceber. Pois bem. Deixa só concluir essa parte, sim. para não perder. Ok. Comecei a perceber que... Mas seja só um pouco peremptório para nos dar espaço também a fazer outras perguntas. Ou o meu problema é com o presidente João Lourenço, pessoal, não é? E temos que desvendar isso. Ou o meu problema é um problema pessoal do próprio presidente João Lourenço, que disse que Requinho para mim morreu e não trata-se nada de Requinho. E as pessoas não tinham a coragem de me vir dar esse recado, não é? Ou então é a mesma falsidade, a mesma hipocrisia.
Portanto, a mesma traição que sempre parou e continua a parar dentro dos dirigentes, militantes e membros do governo do MPLA. Porque é preciso saber que o próprio presidente João Lourenço já foi vítima de falsidade, de traição, foi vítima de muita coisa no Congresso da Filda, quando era secretário-geral e quando foi retirado de secretário-geral. Portanto, quer dizer, o presidente João Lourenço tem dentro de si, viveu, provavelmente o que eu esteja a viver agora, que é a falsidade. Porque eu não posso aceitar que um alto dirigente do partido, que um alto dirigente do Estado, que um membro do gabinete do presidente da República, do ponto de vista particular e privado, privam comigo. Até dão apoios particulares. E do ponto de vista oficial, dizem, não, este assunto não me responde às mensagens. Alguma coisa aqui está mal. Ok. Ou é o presidente que deixou uma orientação, ou continuamos com o mesmo tipo de dirigentes que não estão preocupados um bocadinho com o assunto Riquinho. Em duas palavras, estão-se marimbando. Estão preocupados em quê? Criar condições, fazer a sua meia, ter a sua família tranquila, tudo tranquilo, e eu que me mate. Pois bem, neste exato momento, quanto é que o Estado angolano tem de dívida para com o Riquinho? Já fizeste mais duas perguntas que eu não te respondi, agora pulas para a quarta. Não é melhor responder as passadas. Riquinho, vamos ficar aqui o tempo todo, né? Na verdade, pronto, as perguntas estão aí. Mas eu quero pedir, ainda bem que agora deu-me espaço, não é? Porque estava difícil ter espaço pelo Riquinho. Mas, Cota, eu gostava que fosse um pouco peremptório, não é? Pragmático, para podermos fazer outras questões. Porque também os ouvintes estão aqui a mandar algumas mensagens e, infelizmente, não... Vamos responder todas. Se a intenção é... Ok. Eu fiz esse balancete para esclarecer os calhar aí ouvintes. mata 20, 30 perguntas. Pois bem. Que eu não sou traidor, Ok. que eu continuo a ser do MPLA, que eu fiquei zangado com o MPLA, sim fiquei. Nossa primeira pergunta. Mas o contexto continua mal, mesmo depois das eleições. Eu não posso dizer não, tenho que ficar, já não posso ir contra o MPLA, porque se ir contra o MPLA vão dizer que eu não tenho caráter, porque eu antes apoiei. Nem pensar nisso. Nem pensar nisso. Pois bem, Riquinho, Portanto, agora vamos... Apoiamos, sim senhora, as pessoas não apoiaram, as pessoas foram hipócritas, foram falsas, foram, digamos, todos os nomes possíveis. Porque é que nós é que temos que ser obrigados a manter fidelidade e não poder vir criticar. Atenção, não estou a vir criticar o MPLA. Tenho princípios. Estou a criticar o presidente do MPLA. Critiquei. Eu não ofendi o presidente. Isso é preciso que esteja bem claro. E pronto. Eu não ofendi o presidente. Já já lá vamos. Deixa essa pergunta comigo. Chamei atenção ao presidente. Ok. Mas... Convidei o presidente de forma não simpática, que é, fiz um desafio, porque é a única solução que me apresenta. Nunca usei subterfúgio, nunca dei voltas. Foi o Camarada Pombolo que me chamou para ir à Venezuela. Foi o Camarada Pombolo que me chamou para ir ao Mundial. Algum dia o Camarada Pombolo veio dizer que foi mentira, que não foi ele que me chamou? Portanto, quer dizer, há aqui coisas claras como a água, não é? É que há muito tempo, portanto, quem está a fazer é uma tirar contra o presidente da República do MPLA. É o próprio secretário-geral do MPLA. O presidente só vai depender, de certeza, da bancada parlamentar do MPLA. Tanto que é a bancada que pode ditar o sim ou não. Não é? Há um bom trabalho na bancada, e se o MPLA está coeso, não é? Está coeso, como a gente espera e quer que esteja. Se estiver coeso nesse sentido, o voto secreto depois vai ditar. Não é? No fim da votação, a gente vai saber se de facto o MPLA está coeso ou se o MPLA está dividido. Fala-se de manipulação, fala-se que perdeu aqui, ganhou aqui. Então a UNITA não ganhou no AMBO por quê?
que até eu sou o bastião. Será que no âmbito também deixaram as pessoas dormir? Deixaram as pessoas dormir e foram lá roubar as urnas? Não, eu não vi por quê. Eu nunca disse. Ok. E se haver aí. Se haver vídeos, áudios, e que eu dissesse que vou deixar o MPLA e vou para a UNITA, eu nunca disse isso. Portanto, nunca disse isso com alguma verticalidade ou certeza. Eu tinha congelado a minha militância, congelei a minha militância. Eu, em momentos altamente zangado e frustrado, provavelmente tenha posto a possibilidade de, no reinício da minha militância, ir para um outro partido. Eu disse sempre que o Abel Chivucubuco é meu amigo pessoal, que tinha um apreço, uma admiração. Vice-presidente da Frente Patriótica. Uma admiração pelo Abel, portanto, pelos seus partidos, seus projetos. Quem não tem? Homem batalhador, um homem que anda por toda Angola, não é? Admiro também o presidente Alberto Costa Júnior pela sua coragem de ter posto a Frente Patriótica quando metade da UNITA não queria. Portanto, a gente tem que admirar esses patriotas, não é? Um dia me perguntaram e eu respondi. Portanto, se deixaria o MPLA, se ficaria, se voltaria. Epá, se alguém me percebeu mal, se eu, na euforia da zangadeza, porque é possível, não é? Algum dia fiz transpirar ou transparecer isso, peço as minhas desculpas, peço o meu perdão. Okay. Eu sou do MPLA e só vou sair do MPLA morto. Só se for escorraçado.